Quando pensamos em objetos e fenômenos misteriosos, geralmente nos voltamos para histórias de ficção ou lendas antigas, mas há casos reais que desafiam nossa compreensão e nos deixam perplexos. Alguns desses enigmas são tão estranhos e surpreendentes que parecem saídos diretamente de um filme de ficção científica, levantando questões sobre suas origens extraterrestres ou naturezas inexplicáveis. De objetos voadores não identificados avistados por pilotos experientes a artefatos antigos com tecnologias que parecem séculos à frente de seu tempo. Esses mistérios não apenas cativam nossa imaginação, mas também desafiam a ciência moderna a encontrar explicações. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Fenômenos espaciais e astronômicos. Número 20. Mineral misterioso no Mar Morto. Em 2021, cientistas fizeram uma descoberta surpreendente no Mar Morto, um mineral até então conhecido apenas por sua presença no espaço, particularmente em meteoritos. Esse mineral foi identificado como Alabon, marcando a primeira vez que foi encontrado naturalmente na Terra. A descoberta levantou questões intrigantes sobre os processos geológicos do nosso planeta e a possibilidade de fenômenos extraterrestres influenciando sua composição geológica. O Alabon é um mineral de fosfeto, o que significa que contém fósforo. O que o torna único é o seu estado de oxidação negativo, algo incomum na composição mineral da Terra. Em meteoritos, acredita-se que o Alabon se forme sob condições extremas de temperatura e pressão, como as encontradas no espaço durante colisões de alta velocidade. Uma possibilidade é que o Alabon tenha chegado à Terra através de um meteorito que se desintegrou e se integrou ao ambiente terrestre. Alternativamente, pode indicar processos geológicos desconhecidos ou extremos na história da Terra. Número 19. Meteorito Allan Hills. O meteorito Allan Hills 84001, descoberto na Antártica em 1984, representa um dos achados mais intrigantes e controversos na pesquisa espacial e planetária. Este meteorito, que se origina de Marte, contém carbono orgânico, levantando questões significativas sobre a possibilidade de vida passada no planeta vermelho. Foi encontrado nas colinas de Allan Hills, na Antártica, por uma equipe de meteorologistas da NASA como parte do Programa Antártico de Busca de Meteoritos. Estima-se que o meteorito tenha cerca de 4 bilhões de anos, remontando aos primórdios do Sistema Solar e à época em que se acredita que Marte possuía condições mais favoráveis à vida. Allan Hills 84001 é um tipo de meteorito conhecido como SNC, Shergottit Nakhelit Chassignit, que são meteoritos achados na Terra e que se acredita serem provenientes de Marte. A descoberta mais notável foi a presença de carbono orgânico, que poderia indicar a existência de vida microbiana em Marte no passado. Alguns cientistas interpretaram as características do meteorito, incluindo a presença de estruturas semelhantes a nanofósseis, como evidência de vida marciana. No entanto, essas afirmações foram recebidas com ceticismo na comunidade científica. Outros pesquisadores sugeriram que as características orgânicas e as estruturas observadas podem ter se formado por processos geológicos ou químicos não biológicos em Marte. Número 18. Oumuamua. Oumuamua, o primeiro objeto interestelar conhecido a visitar nosso sistema solar, capturou a atenção do público científico e do público em geral devido às suas características incomuns e trajetória misteriosa. Descoberto em 2017, este objeto alongado levantou várias hipóteses sobre sua natureza e origem, incluindo a possibilidade de ser uma sonda artificial extraterrestre, embora a maioria dos cientistas favoreça explicações naturais. Oumuamua foi descoberto em 19 de outubro de 2017 pelo telescópio Pan-STARRS-1, localizado no Havaí. O nome Oumuamua significa mensageiro de longe que chega primeiro, em havaiano, refletindo sua natureza como o primeiro visitante interestelar conhecido. O objeto tem uma forma alongada e incomum, com dimensões estimadas em aproximadamente 800 por 80 metros.
Oumuamua apresenta uma rotação rápida e uma variação significativa no brilho, sugerindo que ele é altamente alongado e reflexivo. A trajetória de Oumuamua é hiperbólica, indicando que ele não está gravitacionalmente ligado ao Sol e vem de fora do nosso sistema solar. O objeto mostrou sinais de aceleração não explicada por forças gravitacionais, o que gerou especulações sobre sua natureza. Alguns cientistas, como Avi Loeb, de Harvard, sugeriram que Oumuamua poderia ser uma sonda enviada por uma civilização extraterrestre, principalmente devido à sua forma incomum e aceleração extra. A maioria dos cientistas favorece explicações naturais, como a possibilidade de Oumuamua ser um fragmento de um planeta ou outro corpo celeste de outro sistema solar. Durante sua passagem, Oumuamua foi intensamente observado por telescópios em todo o mundo, na tentativa de coletar o máximo de dados possível antes que ele saísse do alcance. Não foram detectados sinais de rádio ou outras evidências de tecnologia artificial associadas ao Oumuamua. Número 17. O sinal WOW. O sinal WOW é um dos episódios mais intrigantes e debatidos na busca por inteligência extraterrestre. Em 1977, um radiotelescópio no estado de Ohio, Estados Unidos, captou um sinal de rádio de banda estreita extremamente forte e misterioso, que até hoje alimenta debates e especulações na comunidade científica e entre entusiastas do espaço. O sinal foi detectado em 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, que estava envolvido no Projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. O astrônomo Jerry Eyman, que estava analisando os dados, ficou tão impressionado com a força e clareza do sinal que escreveu WOW ao lado da leitura impressa, daí o nome Sinal WOW. O sinal durou um total de 72 segundos, o máximo que o Big Ear poderia observar de qualquer sinal devido à rotação da Terra. Sua intensidade era 30 vezes maior que o ruído de fundo. A frequência do sinal, cerca de 1420 MHz, é particularmente interessante porque é a mesma frequência da radiação natural emitida pelo hidrogênio, o elemento mais comum no universo. Apesar de várias tentativas subsequentes para localizar o sinal novamente, inclusive pelo próprio Big Ear e outros radiotelescópios ao redor do mundo, o sinal WOW nunca foi detectado novamente. A origem do sinal permanece desconhecida. Algumas teorias sugerem que poderia ser uma transmissão de uma fonte extraterrestre inteligente, enquanto outras apontam para uma origem mais mundana, como um satélite terrestre ou um fenômeno astronômico ainda não compreendido. Em 2012, no 35º aniversário do sinal, um projeto chamado WOW Reply foi lançado, no qual mensagens do público foram enviadas ao espaço na mesma frequência do sinal WOW. Mistérios arqueológicos e históricos. Número 16. Moai da Ilha de Páscoa. Os Moai da Ilha de Páscoa representam um dos maiores mistérios da arqueologia e um exemplo fascinante da engenhosidade humana. Estas estátuas gigantes esculpidas pelos antigos Rapa Nui, uma civilização polinésia que habitou a ilha, continuam a intrigar cientistas e turistas com suas origens, significados e os métodos usados para transportá-las. A Ilha de Páscoa, conhecida localmente como Rapa Nui, está localizada no Oceano Pacífico a mais de 3.000 quilômetros da costa do Chile. Acredita-se que a construção dos Moai tenha ocorrido entre 1250 e 1500 d.C. Os Moai foram esculpidos pelo povo Rapa Nui, que se estabeleceu na ilha por volta do ano 1200 d.C. Existem mais de 900 Moai na ilha, com alturas variando de 2 a 20 metros e pesando até 82 toneladas. A maioria dos Moai foi esculpida em tufo vulcânico, um tipo de rocha relativamente macia e fácil de esculpir. Há diversas teorias sobre como essas enormes estátuas foram transportadas. Algumas sugerem que elas foram caminhadas verticalmente com o uso de cordas. Outras teorias propõem que foram movidas horizontalmente em trenós ou roletes de madeira. Apesar de muitas experiências e simulações, ainda não há consenso ou prova concreta sobre o método exato utilizado.
Acredita-se que os Moai representavam ancestrais ou líderes divinizados. Eles tinham um significado religioso e social, possivelmente relacionado à veneração dos antepassados e à exibição de status ou poder. A maioria dos Moai está voltada para o interior da ilha, o que sugere uma função de proteção ou vigilância sobre as aldeias. Estudos sugerem que a construção dos Moai pode ter contribuído para o esgotamento dos recursos da ilha, levando a um colapso ecológico e social. A superexploração de recursos, como o desmatamento para o transporte dos Moai, juntamente com a possível introdução de ratos e mudanças climáticas, são fatores considerados no declínio da população Rapa Nui. A Ilha de Páscoa é também o lar das misteriosas inscrições Rongo-Rongo, um sistema de escrita indecifrável que pode oferecer mais pistas sobre história e cultura Rapa Nui. Os Moai se tornaram um ícone cultural global, simbolizando não apenas a Ilha de Páscoa, mas também as maravilhas e mistérios das civilizações antigas. A Ilha de Páscoa e seus Moai são patrimônio mundial da Unesco. Número 15. Pedras Dropa. As pedras Dropa, envoltas em mistério e controvérsia, supostamente são discos de pedra encontrados na China, que contêm hieróglifos e contam uma história fascinante relacionada a seres extraterrestres. Apesar do fascínio que cercam esses objetos, a sua autenticidade e existência são altamente debatidas e muitas vezes desacreditadas no meio científico. A história das pedras Dropa começa com a alegada descoberta desses artefatos em 1938 por um grupo de arqueólogos liderado por Chiputei, na região das montanhas Bayankaraula, na fronteira da China com o Tibete. As pedras seriam discos circulares de cerca de 30 centímetros de diâmetro, com um orifício no centro e uma espiral de hieróglifos gravados. Disse que os hieróglifos contam a história dos Dropa, um povo de aparência estranha que, segundo a lenda, teria vindo do espaço e se acidentado na Terra. A tradução desses hieróglifos, supostamente realizada anos depois, teria sido conduzida por um professor da Universidade de Pequim, Sun Un-nui, que alegou que as inscrições narravam a difícil sobrevivência dos Dropa na Terra. Não há evidências concretas da existência das pedras Dropa nos registros arqueológicos. Muitos especialistas consideram a história uma fraude ou um mal-entendido. Acredita-se que a história tenha se originado de um livro de ficção ou de relatos distorcidos e amplificados ao longo do tempo. Número 14. Manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um dos livros mais misteriosos e enigmáticos do mundo, conhecido por seu texto indecifrável e suas ilustrações peculiares. Desde a sua descoberta no início do século XX, tem desafiado linguistas, criptógrafos e historiadores, permanecendo uma fonte de fascínio e mistério. O manuscrito foi descoberto em 1912 pelo comerciante de livros raros Wilfried Voynich, o qual deu nome ao manuscrito. Voynich comprou o manuscrito de um colégio jesuíta na Itália. A análise do pergaminho sugere que o manuscrito foi criado no século XV. Sua origem exata é desconhecida, mas análises de carbono 14 indicam que foi produzido entre 1404 e 1438. O texto do manuscrito Voynich é escrito em uma linguagem ou código ainda indecifrável, apesar das muitas tentativas de linguistas e decifradores de códigos. Contém ilustrações detalhadas de plantas desconhecidas, estruturas astronômicas, figuras humanas nuas em cenários complexos e possíveis diagramas biológicos. Ao longo dos anos, muitos tentaram, sem sucesso, decifrar o manuscrito, incluindo alguns dos melhores criptógrafos da Segunda Guerra Mundial. As hipóteses sobre o conteúdo do manuscrito variam desde um tratado sobre natureza e astronomia até uma obra alquímica ou esotérica. A autoria do manuscrito permanece desconhecida. Alguns especulam que poderia ser obra de Roger Bacon, um filósofo medieval, mas não há provas concretas disso. Alguns sugerem que o manuscrito poderia ser uma fraude, mas a complexidade e detalhes das ilustrações e textos tornam essa teoria pouco provável. Número 13. Mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é considerado um dos mais surpreendentes artefatos da antiguidade, frequentemente descrito como o primeiro computador analógico do mundo.
Este dispositivo complexo de engrenagens foi usado para prever eventos astronômicos e possui uma sofisticação técnica que não foi replicada por mais de 1000 anos após sua criação. O mecanismo de Anticítera foi descoberto em 1901 por mergulhadores no naufrágio de um navio antigo perto da ilha de Anticítera, entre Creta e o Peloponeso, na Grécia. O navio, que se acredita ter naufragado por volta de 60 a.C., estava carregando uma carga de tesouros, incluindo estátuas de bronze e mármore, joias e o próprio mecanismo. O mecanismo de Anticítera é composto de pelo menos 30 engrenagens de bronze, alojadas em uma caixa de madeira. Ele tinha mostradores na frente e no verso, com manivelas para operação manual. O dispositivo era capaz de prever a posição do Sol, da Lua e possivelmente dos planetas, além de eclipses lunares e solares. Ele também tinha um calendário para organizar eventos esportivos como os Jogos Olímpicos. Desde a sua descoberta, o mecanismo tem sido objeto de intensa investigação científica. Radiografias e tomografias computadorizadas revelaram mais detalhes sobre a sua complexa estrutura interna e funcionamento. Acredita-se que o mecanismo seja baseado em teorias astronômicas e matemáticas desenvolvidas pelos gregos, demonstrando um entendimento surpreendentemente avançado do cosmos. Número 12. Homens-lagarto de Ubaid. Os Homens-lagarto de Ubaid são uma série de intrigantes figuras de argila descobertas no sítio arqueológico de Al-Ubaid, localizado perto da antiga cidade suméria de Ur, na Mesopotâmia atual, Iraque. Essas descobertas datam do período pré-sumeriano, conhecido como período Ubaid, e são notáveis por suas características distintamente reptilianas. As figuras foram encontradas durante escavações realizadas principalmente na década de 1920 no sítio de Al-Ubaid. As estatuetas datam do período Ubaid, que se estende aproximadamente de 5.000 a 4.000 a.C., um período importante para o desenvolvimento da civilização suméria. As figuras são pequenas estatuetas de argila que representam figuras humanoides com características reptilianas, como cabeças de lagarto, olhos alongados e escamas. Há uma variedade de figuras, incluindo tanto homens quanto mulheres, e algumas até retratam mães amamentando seus filhos. O significado exato dessas estatuetas é desconhecido. Elas podem ter tido um propósito religioso ou ritualístico, ou poderiam representar seres mitológicos. Alguns entusiastas de teorias alternativas e ufólogos interpretam as figuras como evidência de visitações extraterrestres na antiguidade, ou como representações de uma raça perdida de seres reptilianos. O período Ubaid foi crucial para o desenvolvimento dos primeiros assentamentos urbanos e da agricultura na Mesopotâmia. Número 11. Figurinhas Dogu. As figurinhas Dogu são artefatos arqueológicos fascinantes do Japão, pertencentes ao período Jomon, uma era pré-histórica da cultura japonesa. Essas pequenas estatuetas de argila são conhecidas por suas características únicas e, para alguns, misteriosas, levantando teorias sobre possíveis influências extraterrestres. O período Jomon, aproximadamente de 14.000 a 300 a.C., é uma das mais antigas eras da história japonesa, caracterizada por uma cultura de caçadores-coletores com avançadas técnicas de cerâmica. As Dogu foram descobertas em vários locais arqueológicos em todo o Japão, geralmente em assentamentos ou túmulos antigos. As Dogu variam em design, mas muitas apresentam características humanoides detalhadas, com olhos grandes e expressões marcantes. Alguns têm membros removíveis ou marcas que sugerem roupas ou armaduras. Feitas de argila, as Dogu foram moldadas e assadas, algumas com ornamentos adicionais ou detalhes incisos. Acredita-se que as Dogu tinham propósitos rituais ou espirituais. Algumas teorias sugerem que elas poderiam ser representações de espíritos ancestrais ou figuras protetoras. Há indícios de que algumas Dogu foram intencionalmente quebradas, o que pode indicar um uso em rituais cerimoniais ou oferendas. A aparência única de algumas Dogu, especialmente aquelas com grandes olhos ovais, levou a especulações sobre influências extraterrestres, com teóricos da conspiração sugerindo que elas poderiam ser representações de visitantes alienígenas.
Embora essas teorias sejam consideradas marginais pela comunidade científica, elas ganharam certa popularidade em círculos ufológicos e na mídia. Número 10. Sistema de tubulação misterioso na China. O sistema de tubulação misterioso na China refere-se a uma série de tubos de ferro encontrados na região de Qinghai, que tem intrigado pesquisadores e entusiastas de mistérios antigos. Estes tubos, com origem e propósitos desconhecidos, suscitaram várias teorias, incluindo a possibilidade de serem resquícios de civilizações avançadas ou até mesmo de influências extraterrestres. Os tubos foram descobertos na área montanhosa de Baigong, na província de Qinghai, China, um local remoto e de difícil acesso. A descoberta foi feita por uma equipe de cientistas chineses e jornalistas que estavam investigando relatos locais sobre fenômenos estranhos na região. Os tubos são feitos principalmente de ferro e estão distribuídos em padrões que parecem indicar algum tipo de sistema ou rede. Os tubos variam em tamanho, com alguns pequenos o suficiente para serem portáteis e outros tão grandes que se projetam da face de uma montanha. Estudos iniciais sobre os tubos mostraram que contêm uma alta porcentagem de óxido de ferro, além de traços de sílica e cálcio. Testes de datação por radiocarbono indicaram que alguns dos tubos podem ter milhares de anos, embora a precisão desses testes seja objeto de debate. Alguns geólogos sugeriram que os tubos podem ser formações naturais, resultantes de processos geológicos peculiares, como a fossilização de raízes de árvores ou de ação de fontes hidrotermais. Outra teoria popular é que os tubos são resquícios de uma antiga e desconhecida civilização que teria habitado a região. Devido à sua estranha disposição e ao mistério de sua origem, algumas pessoas especularam que os tubos podem ter sido criados ou usados por seres extraterrestres. Avistamento e incidentes de OVNIs. Número 9. Satélite Black Knight. O satélite Black Knight é uma das histórias mais fascinantes e controversas da exploração espacial e da cultura dos OVNIs. Trata-se de um suposto objeto não identificado em órbita da Terra, cujos relatos datam desde a década de 1950. A história do Black Knight é uma mistura de interpretações de sinais e imagens, teorias de conspiração e desinformação, fazendo dela um caso intrigante na história da observação espacial. As primeiras menções do Black Knight apareceram na década de 1950, quando relatos de um objeto misterioso orbitando a Terra começaram a circular. Estes relatos precedem a era dos satélites artificiais, o que aumentou o mistério em torno do objeto. Na década de 1960, várias fotografias tiradas por astronautas da NASA pareciam mostrar um objeto não identificado em órbita. Essas imagens alimentaram especulações sobre a existência do Black Knight. Alguns entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração acreditam que o Black Knight é um satélite de origem extraterrestre observando a Terra há milhares de anos. Essa teoria é amplamente alimentada por interpretações de sinais de rádio e imagens espaciais. A comunidade científica, em sua maioria, desconsidera a existência do Black Knight como um objeto de origem extraterrestre. As fotografias e sinais são frequentemente explicados como detritos espaciais, satélites espiões ou fenômenos naturais. As imagens da NASA que supostamente mostram o Black Knight foram analisadas e muitas foram identificadas como detritos espaciais, como uma cobertura térmica perdida durante uma missão espacial. Os sinais de rádio atribuídos ao Black Knight foram explicados como sendo de origem terrestre ou resultado de fenômenos naturais como ecos de rádio. Número 8. Suposto acidente de UFO na Antártica. A história do suposto acidente de um UFO na Antártica é uma narrativa intrigante que se originou a partir de uma imagem capturada pelo Google Earth. Esta imagem mostrou um objeto alongado na neve da Antártica, o que levou a especulações e teorias da conspiração sobre uma possibilidade de ser um UFO acidentado. A imagem em questão foi descoberta por usuários do Google Earth que notaram uma forma alongada e não natural em uma área remota da Antártica. Na imagem, o objeto parecia ser longo e estreito, com uma trilha atrás dele, como se tivesse deslizado ou rastejado pela neve.
A natureza misteriosa e isolada do objeto levou a especulações de que poderia ser um UFO que havia acidentado. Para os entusiastas de OVNIs, a trilha parecia indicar um pouso forçado ou um acidente. Céticos e especialistas sugeriram explicações mais plausíveis, como um bloco de gelo que se desprendeu e deslizou, formando uma trilha, ou um fenômeno geológico natural. A imagem foi analisada e discutida amplamente em fóruns online e por entusiastas de OVNIs, mas não houve uma investigação oficial por parte de cientistas ou autoridades. Devido à localização remota e às condições extremas da Antártica, verificar a natureza do objeto pessoalmente é extremamente desafiador. Número 7. Incidente UFO de Teherã. O incidente UFO de Teherã, ocorrido em 1976, é um dos casos mais documentados e estudados de avistamentos de OVNIs na história. O evento ganhou notoriedade devido ao envolvimento da Força Aérea Iraniana e às misteriosas falhas em equipamentos de aeronaves que ocorreram em proximidade com um objeto não identificado. Na madrugada de 19 de setembro de 1976, em Teherã, capital do Irã, moradores e autoridades militares observaram um objeto brilhante no céu. O avistamento foi inicialmente reportado por civis antes de atrair a atenção da Força Aérea Iraniana. Em resposta aos relatos, a Força Aérea Iraniana despachou 2 caças F-4 Phantom II para interceptar e identificar o objeto. Durante as tentativas de aproximação, ambos os pilotos relataram falhas inexplicáveis em instrumentos de navegação e comunicação quando se aproximavam do UFO. O objeto foi descrito como brilhante, com luzes piscando e mudando de cor. Testemunhas também relataram que ele se movia de maneira irregular e a velocidades muito altas. Segundo relatos, o UFO realizou manobras evasivas quando os caças tentaram se aproximar, demonstrando capacidades de voo superiores às das aeronaves militares. O incidente atraiu a atenção internacional, com autoridades militares e agências de inteligência de vários países, incluindo os Estados Unidos, demonstrando interesse no caso. O incidente foi documentado em vários relatórios oficiais, incluindo documentos da Força Aérea dos Estados Unidos e do governo iraniano. Descobertas astronômicas. Número 6. Little Green Man. A descoberta dos Little Green Man, em 1967, é um marco fundamental na astronomia, marcando a primeira observação de pulsares, estrelas de nêutrons altamente magnetizadas que emitem feixes de radiação. Esta descoberta foi inicialmente envolta em mistério e especulação, levando a uma das mais fascinantes histórias da ciência espacial. Em 1967, Jocelyn Bell Burnell e seu orientador Anthony Hewish, da Universidade de Cambridge, estavam usando um novo tipo de radiotelescópio para estudar quasares. Bell Burnell notou sinais peculiares no seu trabalho de monitoramento, pulsos regulares de rádio que pareciam artificiais em sua precisão. Os sinais eram pulsos de rádio extremamente regulares, com intervalos de 1,33 segundos, algo não observado anteriormente em sinais astronômicos. Devido à sua regularidade, a equipe considerou inicialmente a possibilidade de serem sinais de uma inteligência extraterrestre, daí o nome Little Green Man. Após um exame meticuloso e a descoberta de sinais similares em outras partes do céu, a equipe concluiu que os sinais não eram de origem extraterrestre. Eles finalmente identificaram que os sinais eram de pulsares, um fenômeno então desconhecido. Pulsares são estrelas de nêutrons, remanescentes colapsados de estrelas massivas, que emitem feixes de radiação eletromagnética. A descoberta dos pulsares foi um avanço significativo, proporcionando uma nova compreensão dos estágios finais da evolução estelar. Anthony Hewish foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 1974 pela descoberta dos pulsares. A contribuição de Jocelyn Bell Burnell foi inicialmente negligenciada, mas sua importância foi amplamente reconhecida posteriormente. Histórias pessoais extraordinárias. Número 5. Boriska Kiprianovich. Boriska Kiprianovich, também conhecido como Menino de Marte,
é um jovem russo que ganhou atenção internacional devido às suas extraordinárias afirmações de ter vivido em Marte em uma vida passada e possuir conhecimentos detalhados sobre Marte e civilizações antigas da Terra. Sua história, embora fascinante para muitos, é recebida com ceticismo pela comunidade científica e geralmente é atribuída à sua imaginação fértil. Desde muito jovem, Boriska começou a falar sobre o sistema solar, planetas e espaço sideral com grande detalhamento e confiança. Ele afirmou ter vivido em Marte, que, segundo ele, enfrentou uma grande catástrofe no passado, levando seus habitantes a viver em cidades subterrâneas. Boriska também falou sobre civilizações antigas da Terra, em particular sobre a civilização perdida de Lemúria, sobre a qual afirmava ter conhecimentos específicos. Segundo suas alegações, ele tinha ligações com a Terra naquela época e que os lemurianos morriam jovens, algo que ele relacionava com suas supostas experiências em Marte. As histórias de Boriska atraíram a atenção da mídia, tanto na Rússia quanto internacionalmente, com muitos fascinados por suas narrativas detalhadas e aparente conhecimento precoce de temas complexos. A comunidade científica e muitos céticos, no entanto, desconsideram suas afirmações como fantasias infantis, destacando a falta de qualquer evidência concreta para apoiar suas histórias extraordinárias. Número 4. Howard Menger. Howard Menger foi uma figura notável e controvérsia na história da ufologia, conhecido por suas alegações de contato com seres extraterrestres nos anos 1950. Menger, um residente de New Jersey, Estados Unidos, detalhou suas experiências em livros e palestras, atraindo tanto seguidores quanto céticos ao longo dos anos. As alegações de Menger sobre contatos extraterrestres começaram na década de 1950, um período em que o interesse público em OVNIs e vida extraterrestre estava em alta. Menger afirmou que seus encontros com extraterrestres ocorreram principalmente em áreas rurais de New Jersey. Segundo Menger, os seres extraterrestres eram muito semelhantes aos humanos em aparência e comunicavam-se com ele tanto verbalmente quanto telepaticamente. Ele relatou que os extraterrestres lhe transmitiram mensagens de paz e advertências sobre o caminho destrutivo da humanidade. Menger escreveu vários livros detalhando suas experiências, incluindo From Outer Space to You, onde descreveu seus diversos encontros com seres de outros planetas. Ele também deu palestras e participou de convenções de OVNIs, onde compartilhou suas histórias e mensagens que afirmava ter recebido. Em um momento posterior, Menger chegou a retratar algumas de suas alegações, o que adicionou uma camada de mistério e controvérsia ao seu legado. Anomalias geológicas e naturais. Número 3. Roda de metal UFO da Rússia. A descoberta da roda de metal UFO da Rússia é um dos casos mais intrigantes e debatidos no campo da UPART, Out of Place Artifact, ou artefato fora de lugar. Encontrada em uma mina de carvão na Ucrânia, esta roda de metal de 300 milhões de anos tem provocado intensas discussões e especulações sobre suas origens e o que ela poderia representar em termos de história da Terra e da humanidade. A roda foi descoberta em uma mina de carvão na cidade de Donetsk, na Ucrânia, em 2008, embutida em uma camada de carvão que teria cerca de 300 milhões de anos. A roda de metal foi relatada como tendo uma aparência quase perfeita, com pouco desgaste aparente, o que adicionou mistério ao achado. O objeto foi examinado por cientistas e especialistas em geologia, que confirmaram a idade da camada de carvão em que a roda foi encontrada. As teorias variam desde a possibilidade de a roda ser um artefato humano muito antigo, o que desafiaria o entendimento atual da história humana, até especulações sobre visitações extraterrestres na pré-história da Terra. Eventos inexplicáveis. Número 2. Padrões zigue-zague no deserto. Os padrões zigue-zague no deserto fazem parte de uma série de formações enigmáticas que foram descobertas através de imagens de satélite, despertando curiosidade e especulação mundial. Inicialmente pensadas por alguns como mensagens ou marcas extraterrestres, essas linhas em zigue-zague acabaram sendo identificadas como possíveis alvos de calibração para satélites espiões. As linhas foram descobertas por usuários que exploravam imagens de satélite,
particularmente aquelas disponibilizadas por plataformas como Google Earth. Estas formações se encontram em regiões desérticas, com algumas das mais notáveis localizadas no deserto de Gobi, na China. As linhas são compostas por faixas brancas em zigue-zague, formando padrões intrincados e extensos no solo do deserto. Algumas dessas formações são enormes, estendendo-se por quilômetros. Sua visibilidade clara do espaço sugere que foram feitas para serem vistas de grandes altitudes. Inicialmente, algumas pessoas especularam que as linhas poderiam ser mensagens ou marcas deixadas por visitantes extraterrestres devido à sua escala massiva e ao fato de serem melhor visualizadas do espaço. Assemelhando-se às famosas linhas de Nazca no Peru, essas formações também geraram comparações e teorias que ligavam as duas. Mais tarde, foi sugerido que essas linhas são, na verdade, alvos de calibração para satélites espiões. Esses alvos ajudam a calibrar as lentes dos satélites e a verificar suas precisões. Dada a localização de algumas dessas linhas em áreas de acesso restrito e a proximidade de instalações militares, essa explicação ganhou credibilidade. Número 1. Homem-alvo de alienígenas. A história de Radvoj Laik, um homem da Bósnia que alegou ter sido repetidamente atingido por meteoritos, é uma das mais peculiares e intrigantes no contexto de fenômenos aparentemente inexplicáveis. Sua alegação de ser alvo específico de ataques de meteoritos levantou suspeitas e teorias, incluindo a possibilidade de ação extraterrestre. Laik relatou que o primeiro meteorito atingiu sua casa em 2007. Este evento marcou o início de uma série de impactos que continuaram nos anos seguintes. De acordo com Laik, sua casa foi atingida por meteoritos em várias ocasiões, um fenômeno que ele considerou ser muito além de uma coincidência. Os objetos que supostamente atingiram a casa de Laik foram examinados por especialistas, e alguns foram confirmados como verdadeiros meteoritos. Cientistas buscaram explicar o fenômeno, sugerindo desde coincidências extraordinárias até condições geológicas ou atmosféricas peculiares na área. Laik levantou a hipótese de que os eventos poderiam ser de origem extraterrestre, sugerindo que seres de outro planeta estariam direcionando meteoritos para sua casa. A comunidade científica em geral é cética em relação às alegações de Laik, apontando para a improbabilidade de uma ação direcionada de meteoritos. Laik encontrou uma forma de capitalizar sobre sua situação, vendendo alguns dos meteoritos que atingiram sua propriedade. Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!